Buenas, galera! A gente está gravando esse vídeo para explicar o que aconteceu com a Carol, qual foi a intercorrência. Então a gente vai começar relatando primeiro como foi o dia, né, que ela teve essa intercorrência e depois explicar o diagnóstico, digamos assim, do que aconteceu com a Carol. Bom, para começar, a gente vai gravar depois um relato de parto, explicando direitinho como foi o dia do parto, mas é importante salientar que a Carol entrou em trabalho de parto, mas o Davi nasceu de cesárea, tá? Ocorreu tudo bem, tudo tranquilo, e no 6º dia foi que ela teve essa intercorrência, né? Então acho que agora a Carol pode explicar direitinho o que aconteceu, quando aconteceu. Tá, eu tava um dia normal, tava super bem, eu já tava me sentindo bem disposta, assim, não tinha tido nenhuma questão, né? Tava tudo certo. A gente almoçou e eu tava ninando o Davi, eu tava de pé, ninando ele, assim, e eu comecei a sentir uma coisa escorrendo pelas minhas pernas, assim. Mas não foi um volume grande. Aí eu tava no quarto, vim aqui na sala e falei pro John, tem alguma coisa escorrendo? Que eu não conseguia ver com ele no colo, né? E o John, não tem. Então tá, eu tava com aquelas calcinha absorvente. Voltei pro quarto, segui ninando ele. Quando eu senti um volume muito grande de coisa, e aí descendo pelas pernas, assim. Aí eu me olhei no espelho e a minha roupa tava toda vermelha, assim, cheia de sangue, escorrendo mesmo. Entreguei o Davi pro John, chamei minha mãe e fui pro banheiro. Quando eu fui retirar a calcinha absorvente, tinha em cima, assim, tipo, eu não conseguia mais absorver nada pelo volume de sangue. Já tava, dava pra ver, porque ela tirou a calça, que esse absorvente que ela usa, ele parece uma calcinha grande, assim, tem até a barriga, né? E nas laterais estava escorrendo já. Aí sentei no vaso, né, e mandei uma foto, horrível isso, mas mandei uma foto pra obstetra. Ela falou, troca, bota um absorvente novo, fica deitadinha e vai me dando sinal se isso vai parar ou se vai seguir. Nesse momento eu assumi o celular da Carol e fiquei em contato direto com a doutora Esther, que é a obstetra da Carol, e ela falou, John, é normal sangrar, mas não pode sangrar abundantemente, tem que ser um sangue, então pede pra ela tomar um medicamento, né? Ela pediu. Isso, tomar mais um um anti-inflamatório que eu tava tomando, adianta essa medicação e deita, fica quietinha deitada. E pra eu responder em alguns minutos pra ela se tinha estancado o sangramento. Aí deu um intervalinho, assim, onde o sangramento ficou bem tranquilo, ficou normal. Aí eu dei mamar pro Davi, e aí eu tava terminando de dar de mamar, quando desceu de novo, aí um volume maior ainda. Aí chamamos ela de novo, fui ao banheiro mais uma vez, e aí começou não parava. E aí a minha pressão começou a cair. Nesse momento a Carol sentou no vaso e caíam uns coágulos de sangue. Tinha um volume muito maior de sangue no absorvente e começaram a cair uns coágulos de sangue no vaso. E aí eu, na hora, falei com a doutora Esther, falei, doutora Esther, tá caindo bastante coágulo e bastante sangue. Ela falou, John, leva a Carol imediatamente pro consultório, que a doutora Luciana tá lá. Eram uns coágulos grandes, né? Eram pesados, assim, tipo, eu sentia aquilo caindo de mim, assim, uma sensação bem desagradável. Um volume grande. E eu falei pra doutora Esther, ela tá branca, ela tá se sentindo bem fraca, ela tá quase desmaiando, mas antes de eu falar isso, a doutora Esther já falou, John, leva ela imediatamente lá pro consultório, que a doutora Luciana tá lá, a doutora Esther tava de plantão. A doutora Luciana vai estar lá, vai examinar a Carol, tá? E me mantém em contato. Aí, nesse meio tempo, fui acudir a Carol, ela estava muito fraca. Assim que deu o primeiro sangramento, a minha sogra ela foi aferir a pressão da Carol e não conseguiu, né? Esse detalhe. A gente também viu a temperatura dela, estava 35,2, então estava um pouco abaixo, e não conseguiu aferir a pressão dela direito. Aí deu o segundo sangramento, ela estava bem fraquinha, a gente colocou um vestido nela, como deu, teve que carregar ela até o carro. Entrou no carro, no meio do caminho entrei em contato já com a Ju, que foi um amor, que é a secretária da doutora Esther. Já deixou liberada a nossa entrada lá no consultório, que é um prédio comercial. Tinha um rapaz esperando com cadeira de rodas, subi com a Carol. Imediatamente eles pararam o atendimento, a doutora Luciana parou o atendimento que ela estava fazendo no consultório e foi atender a Carol. E nesse caminho eu continuava sangrando, né? No carro, na cadeira de rodas, no elevador, no consultório. O tempo todo sangrando. Não parava o sangramento.
Aí então quando a gente entrou na sala com a doutora Luciana, eu deitei na maca delas. E aí ela foi me examinar e quando ela tateava a barriga, aí eu não enxergava essa parte. Essa parte foi bem punk, porque a Carol tava deitada, as mulheres vão entender bem, naquela posição, acho que ginecológica que fala, as pernas pro ar assim, e ela tateou a barriga onde fica mais ou menos o útero da Carol, a Carol urrava de dor e quando ela apertou saiu um jato de sangue. Foi bem assustador. E aí ela falou, eu vou dar uma ligada para a doutora Esther e explicou, Carol, a gente tem que tirar esse coágulo daqui. Normalmente a gente tiraria aqui mesmo, tá? Só que como faz 6 dias que tu, enfim, que teve a tua cesárea, tu vai sentir muita dor, porque o útero já está mais enrijecido, está mais grosso, desculpa se não é essa expressão mesmo. Mas enfim, ela falou que se fosse nas 48 horas posteriores à cesárea, conseguiria fazer ali mesmo, tá? Só que como tinha passado muito tempo, ela achou melhor entrar em contato com a doutora Esther. E a doutora Esther falou, não, vai direto pro hospital que tô indo pra lá. E aí a gente pegou e só deu tempo de vestir a Carol ali, colocar um outro absorvente nela e ir direto pro hospital. Nesse meio tempo a doutora Esther já se direcionou ao hospital, chegou lá, já liberou a nossa entrada, foi direto pro bloco cirúrgico e nos orientou todo mundo lá no hospital a Carol só entrar e ir direto pro bloco cirúrgico. Aí chegando no hospital, o porteiro nos orientou a passar primeiro na maternidade e a gente subiu para a maternidade. Lá pediram para fazer um teste rápido na Carol e a doutora Esther nos mandando áudio. John vem direto para o bloco, eu já falei com todo mundo para liberar. Aí ela mandou um áudio para o celular da Carol, mostrei para as enfermeiras, elas trocaram a Carol e a gente foi pro bloco cirúrgico. Aí, a partir desse momento eu fiquei numa sala de espera e aguardando a Carol, né? A princípio era um procedimento rápido, né? E eu fiquei ali aguardando e a Carol seguiu sozinha para o bloco cirúrgico. Entrando no bloco já tava toda a equipe lá, anestesista, a doutora Esther já tava lá, tudo pronto. Aí eles tiveram que me ajudar a ir pra maca porque eu não conseguia levantar, simplesmente não tinha condição. Aí começaram os procedimentos de procurar acesso, verificar a pressão, só que como a minha pressão estava muito baixa, tudo isso estava difícil, assim, não conseguiam achar as veias e tal. Mas o pessoal muito querido, era todo mundo tentando me acalmar e assim, sendo bem acolhedor. Porque como foi uma coisa muito do nada, a gente não teve nenhum preparo pra isso, assim. A gente tava em casa, 2 horas depois estava dentro do bloco. Então foi um pouco assustador, assim. Aí ia ser só uma sedação, mas como eu não tinha jejum, eles não tinham muita clareza do que estava acontecendo, o anestesista optou pela anestesia geral, porque aí não tinha o perigo de engasgar, né, só com a sedação, e eles também ficavam com mais, enfim, uma margem maior de... para poder fazer o que precisasse ali, né, dada a situação. Aí em seguida, então, já me apagaram, e aí eu acordei com o pessoal me chamando, assim. Aí quando eu acordei, eu vi que eu tava recebendo transfusão de sangue. E aí enquanto a Carol tava na sala, no bloco, né, eu fiquei numa sala de espera, só eu podia entrar, né, e foram uns 50 minutos, de repente 1 hora, e foi infinito. O tempo não passava, e eu lembro que teve um determinado momento que passou uma moça com uma bolsa de sangue. E ali eu não sei porque, mas eu sabia que era pra Carol. Porque ela tinha perdido muito sangue, muito sangue. E ali me bateu um pouco de desespero, um pouco de medo, porque a gente não sabia o que estava acontecendo. E eu tinha que ficar ali sozinho esperando, sem notícias, né? Mas daí deu o tempo, né? Deu mais ou menos 1 hora. A doutora Esther me chamou ali na aula de recuperação e me explicou, John, tá tudo bem com a Carol. A gente removeu, tirou o sangue ela estava com muito sangue no útero. A gente tirou esse sangue. Ela até tirou uma coleta, uma amostra para mandar para um laboratório para examinar, enfim, fazer uma biópsia, não sei se é assim que se fala. Uma análise, né? É uma análise do que aconteceu, para ver se entendia de fato o que aconteceu. E ela me explicou, eu não sei te dizer ao certo o que aconteceu, mas isso que aconteceu com ela normalmente acontece em partos normais e até 48 horas pós o parto, né? Então foi muito surpresa mesmo, ela não imaginava isso. E ela falou que, a princípio, ela tinha dito pra gente que a gente só ia lá fazer o procedimento e ia pra casa. Mas como, por prevenção, como a Carol tinha perdido muito sangue, ela achou interessante fazer uma transfusão de sangue, ela preferiu manter a Carol no hospital aquela noite,
para evitar que ela tivesse qualquer reação por causa da transfusão de sangue, tá? Então a Carol ficou mais um tempo ali na sala de recuperação. Eu fui lá para internação, fazer a burocracia da internação. Aí nos liberaram um quarto, liberaram o Davi também, porque a Carol, enfim, a recente tinha gestado ele. Fui pro quarto esperar minha sogra, que estava levando o Davi. Aí aguardei a Carol chegar no quarto, demorou acho que uns 20 minutinhos no máximo. A Carol chegou e a gente passou a noite ali e foi uma noite muito, muito complicada. Em função da Covid, só pode ficar um acompanhante. Então ficou eu com o Davi e a Carol, que tinha recém feito esse procedimento, né? Ela não estava em condições de segurar o Davi, enfim. Bom, então umas 7 horas da noite a gente foi pro quarto e o Davi estava com muita fome, né? Porque ele ficou um período maior sem poder se alimentar. E nesse meio tempo a Carol estava produzindo muito leite, o seio dela endureceu de novo, os 2 seios. E eu estava lá sozinho com o Davi, com a Carol. E aí começou uma batalha, porque a gente tinha que massagear o seio da Carol para ele poder extrair o leite. Ele não tava pegando ainda direto no seio, a gente estava usando um bico de silicone. E aí, como não estava saindo muito leite, o bico de silicone ele pegava e engolia muito ar. Isso fez com que ele ficasse com muita cólica, então ele chorava, esperneava e ele precisava se alimentar. Então eu ficava com o Davi no colo, enquanto ele chorava, a gente tentava acalmar ele, dormia uns minutinhos, massageava o seio da Carol, tentava alimentar ele. Aí foi isso até madrugada e de repente às 2h30 da manhã, 2 anjos apareceram lá, que foram as enfermeiras Sônia e a Suelen. Isso, Sônia e a Suelen. Elas já estavam nos atendendo antes, mas elas chegaram lá de madrugada e nos acalmaram. A Sônia começou a fazer massagem no seio da Carol e tirar num copinho. Ela falou, olha, esse bico ele está engolindo muito ar e isso está deixando ele com cólica, vamos tentar dar no copinho. E também no bico ele não estava conseguindo puxar o suficiente, né? Porque aí ele estava mamando e a gente tinha que ficar em umas posições meio alternativas, porque em seguida que eu voltei pro quarto eu ainda não conseguia segurar ele sozinha. Então ele mamava e começava as cólicas, o desconforto. E ele largava, então não era o suficiente. E aí quando ela ajudou a ordenhar e encheu um copinho pra dar pra ele. Encheu não, né? Ela tirou tipo um pouquinho, mas encheu o que precisa. O que precisava. Ela até comentou assim, vou dar 20 ml pra ele vai capotar. E de fato foi o que aconteceu, porque ele tava com muita fome e a gente não conseguia tirar leite suficiente pra ele. O colostro ainda não era nem o leite, né? E ele ficava muito agitado, obviamente, porque ele tava com fome, tava estressado, tava cansado. E a gente estava nesse ciclo vicioso. Então às 2h30 ela conseguiu dar extrair o suficiente e ele dormiu. Aí a gente deu uma descansadinha, acordou mais cedo, ali tirou mais um pouquinho e às 4 horas da manhã a gente acordou ali, deu mais um pouco para ele e ele dormiu mais ou menos até umas 7, né? E aí nesse meio tempo a gente começou a fazer isso. Enquanto ele descansava, conseguia tirar um pouquinho, ordenar um pouquinho de leite no copinho e dar no copinho para ele. E assim a gente foi indo até a gente ter alta, que foi no meio-dia mais ou menos. E a doutora Esther foi lá 12h30, ela estava o tempo todo em contato com a gente pelo WhatsApp, o tempo todo nos dando assistência. Foi lá 12h30 e liberou a Carol, né? Na quarta a gente veio pra casa e aí ficou tentando retomar um pouco da nossa rotina, mas ainda com um copinho. Até minha tia veio pra cá pra ajudar, porque aí o John precisava descansar. Aí a minha mãe ficava com o Davi e a minha tia comigo, enfim. E na quinta-feira a gente teve uma consulta com a consultora de amamentação. É verdade. Né? Que aí ela veio aqui em casa, a gente contou tudo que tinha acontecido. Aí ela pediu pra fazer uma avaliação do Davi mamando com o bico de silicone, porque o copinho, ela falou que é estressante, aí no copinho entra também um monte de ar, e ele não relaxa na mamada, então não era um momento agradável pra ninguém aquilo ali. Daí ela pediu pra fazer essa avaliação do Davi mamando no bico de silicone, viu que a pega dele era ótima, ele não fica só no bico, ele abocanha bem, tem um ritmo legal, a sucção, ele engole, nananana. Então voltamos pro bico de silicone. Aí a gente entendeu que na verdade lá no hospital foi uma exceção, porque de fato a Carol estava com as mamas muito duras e ele não estava conseguindo puxar leite. Naquele momento era o melhor, né? Era o melhor copinho. E aí o bico estava funcionando muito bem, então a gente manteve o bico.
Então na sexta-feira a gente teve consulta com a doutora Esther e ela nos explicou que a Carol teve uma hipotonia, né, ou atonia, eu acho que são sinônimos, que gerou uma hemorragia, tá? E ela falou que em países subdesenvolvidos essa hemorragia é a principal causa de letalidade, né? De morte materna. De morte materna. E ela falou que isso é muito comum, não, é mais comum em partos naturais, né, partos que não sejam cesáreas, e ficam normalmente dentro das 48 horas pós-parto, tá? Que é muito, muito difícil acontecer posteriormente, principalmente em cesárea. Inclusive ela citou que, eu acho que ela tem 9 anos na área, né, e que a Carol foi o segundo caso dela com essa hemorragia tardia, tá? E que o que fez diferença mesmo foi a gente ter notado isso logo em seguida e ter agido rápido para ela conseguir tirar esse sangue, porque na verdade ela estava com um acúmulo de sangue no útero, né? Então ela tinha alguns coágulos de sangue no útero, muito sangue no útero, e eles tiraram todo esse sangue, tá? As causas disso são 3 principais causas, que eu não vou lembrar qual, mas ela falou que uma delas seria restos de placenta no útero, o que é muito, muito improvável, tá? Porque eles fazem uma limpeza na muito anestesia. improvável numa cesárea, né? Numa cesárea. Onde tu tá com o útero aberto e eles limpam. Exatamente. No parto normal é mais comum isso acontecer. Uma cesárea é muito comum conseguir limpar tudo, né? Já no parto normal é mais fácil disso acontecer. Quais as outras causas? Uma é a hipotonia e a outra não me lembro. Só que se não faz rápido, que foi o que a gente falou, eu tava em casa, começou o sangramento, eu tenho a impressão que não deu nem 2 horas, eu já tava no bloco cirúrgico. Não deu 2 horas. Se não faz isso, o próximo passo é remover o útero, né? Então, eles fizeram todos os protocolos que tinham disponíveis, aí ela nos comentou, a gente pediu detalhes, né? Que ela até falou, a gente não costuma entrar tanto em detalhe, mas nós, curiosos, fomos pedindo detalhe de várias medicações que se usa no procedimento, e injeções, e volta ocitocina que eu tinha tomado para acelerar o parto. Então, eles fizeram alguns protocolos para não chegar nesse ponto de precisar tirar o útero. Então, pela agilidade no trabalho dela, ela foi assim realmente muito rápida em solucionar o problema. Não chegamos a esse ponto, mas foi muito perto. Foi um susto muito grande, mas aí vale ressaltar a importância da proatividade, né, da doutora Esther e da prontidão dela, porque a gente chamou ela no WhatsApp, ela respondeu na sequência, ela ficou em cima. Então isso sempre foi muito legal, assim, a gente sempre gostou muito da conduta dela em relação a isso, porque durante todo o período de gestação sempre foi assim, e a gente confia muito no trabalho dela. Ela foi espetacular com a gente todo esse tempo, e quando teve essa intercorrência inesperada, ela também foi espetacular. Ela correu lá, liberou todo o hospital, enfim, fez tudo que estava ao alcance dela para que a Carol conseguisse sair com saúde, de fato, lá, e com tudo certo. E graças a Deus deu tudo certo, né? Mas foi um grande susto, e fica um aprendizado para os pais que vão passar por alguma coisa assim, de não se acanharem a falar com a obstetra, de mandar uma foto. A gente mandou foto, é horrível isso, mas a obstetra está acostumada com isso, então manda foto. Se tu está em dúvida, pergunta, porque alguns minutos podem fazer total diferença ali, tá? Então é muito importante não ter vaidade nesse momento, não ter medo de perguntar, e pequem pelo excesso e não pela falta. É isso aí então, galera. A gente quer agradecer a todas as mensagens de carinho que a gente recebeu nesse meio tempo. A Carol tá bem, o Davi tá bem, eu tô bem. A gente está se adaptando a essa nova vida, que é uma delícia. É muito cansativa, mas é uma delícia, não tem explicação. O cansaço não chega a 1/28 do que é o prazer de estar vivendo isso. Muito obrigado pelo carinho de todos, pelo carinho de sempre. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Obrigada.